Fala meu povo e minha pova, bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Bruno Oliveira. Eu já coloquei uma aula aqui no YouTube sobre teoria celular. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática. Não sei se você sabe, mas a membrana plasmática ela também pode ser chamada de plasmalema. Todas as células possuem membrana plasmática, seja uma célula eucariótica ou seja uma célula procariótica. Seja bactéria, seja animal, seja vegetal, qualquer célula existente na face da galáxia possui membrana plasmática. A membrana plasmática ela só é visível ao microscópio eletrônico, ou seja, aquele microscópio que é extremamente caro. O microscópio óptico, que é aquele mais pebinha, não consegue visualizar com detalhes as estruturas que formam a membrana plasmática. Uma das principais funções da membrana plasmática é o seguinte, é sua permeabilidade seletiva. Perme o quê, professor? Tenha calma que eu vou explicar o que significa isso. Permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana plasmática das células tem em selecionar o que entra e o que sai da célula. Você está achando que é de bolo, que é assim, que entra qualquer coisa dentro da célula, que sai qualquer coisa dentro da célula? Não, não é assim não, meu filho. A membrana plasmática ela é organizada, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Outra função importante da membrana plasmática é que ela delimita a célula. É como se fosse uma parede. Para que serve a parede? Para separar, para delimitar um espaço. Outra coisa, a membrana plasmática ela permite uma comunicação e uma interação entre as células vizinhas. Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre a composição química da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, que nada mais é do que a associação, a junção de fósforo e lipídio. Aqui está as duas camadas de fosfolipídios. Alguns autores gostam de aparecer, gostam de chamar de bicamada fosfolipídio-proteica. Como é que é? Fósforo, lipídios e proteínas. Ficou mais fácil, né? Porque nós podemos visualizar que na membrana plasmática nós temos vários tipos de proteínas que está representado nessa imagem de roxo. Isso daqui são as proteínas da membrana. Algumas dessas proteínas são intrínsecas, que ficam na parte de dentro. Outras dessas proteínas são extrínsecas, que ficam na periferia ou na parte de fora. No caso das células animais, nós conseguimos encontrar a presença de colesterol. Células vegetais e células procarióticas, como no caso de bactérias, não possuem colesterol. Outra estrutura importante que nós encontramos na membrana plasmática são os glicocálixes. Se você não sabe o que é glicocálix, são essas estruturas aqui em formas de antenas. Os glicocálixes, eles podem ter duas composições, glicoproteica e glicolipídica. Se o glicocálix estiver em cima da parte lipídica, essa partezinha da membrana fosfolipídica, eu chamo de glicolipídica. Se o glicocálix estiver em cima de uma proteína, eu chamo de glicoproteica. Os glicocálixes têm uma função de reconhecimento químico, reconhecimento celular. Ele é o porteiro da célula. É ele que vai acabar selecionando quem entra ou quem sai. Imagine só que você vai fazer uma festinha e você não quer que certo tipo de pessoas participe da sua festa. O que é que você faz? Contrata um segurança para ficar na porta da sua festa. E além do mais, você entrega várias senhas para os convidados. Quando alguém chegar para a tua festinha e se apresentar ao segurança, você entrega a senha, pode passar. Tem a senha? Pode passar. E aí chega um indivíduo que você não convidou, que não tem a senha. O que é que o segurança vai fazer? Sinto muito, mas você não pode entrar. Você não tem a senha. Então o glicocálix é esse camarada, é o segurança. É ele que seleciona. Você pode entrar, você pode sair. As substâncias da nossa célula. Antigamente se acreditava que a membrana plasmática era inflexível. O que isso quer dizer? Que a membrana plasmática era como se fosse um colchão duro, não se movimentava. E hoje nós sabemos que a membrana plasmática não é dessa forma, ela tem uma fluidez. Inclusive fizeram um modelo chamado modelo mosaico fluido. Você está paradinho aqui assistindo essa aula e as membranas celulares do teu corpo estão em constante movimentação. Aqui está uma imagem de um fosfolipídio. Parece um dente. Olha só, aqui é como se fosse um dente e aqui é como se fosse a raiz do dente. Essa partezinha do dente, dessa parte do fósforo, é uma parte polar, que tem afinidade com a água, e essa partezinha da raiz
que é a parte lipídica, é apolar, que não tem afinidade com a água. Como assim, professor? Então quer dizer que a membrana plasmática, ela é polar e apolar ao mesmo tempo? Exatamente. Isso nós damos um nome especial para ele, anfícrina ou anfipática. E agora nós vamos entender como ocorrem os transportes via membrana. O que seria transporte passivo? É um tipo de transporte que não se gasta energia. Um transporte ativo é um tipo de transporte que se gasta energia. Que energia é essa? Energia química da célula, o famoso ATP. Imagina só a seguinte situação: você vai para um show de uma banda que você gosta muito e você é um dos primeiros a chegar. Então a galera está entrando na casa de show e você também está lá no meio, mas são poucas pessoas, o fluxo está pequeno e todos estão indo numa mesma direção. Você não vai sentir dificuldade de entrar. Por quê? São poucas pessoas. Já está próximo de começar o show, aquela galera em massa tentando entrar e você agora querendo sair. Imagina que você esqueceu um celular no carro e vai buscar esse celular. E agora você vai gastar energia, não vai? Vai sim, porque é você sozinho e um monte de gente vindo no sentido oposto. Então seria mais ou menos isso a comparação. A favor do gradiente de concentração é quando você vai junto com a galera, você não tem dificuldade. A célula não tem dificuldade para fazer esse transporte. E o que seria o transporte ativo? A célula tem dificuldade e por isso tem que gastar energia. Seria o segundo caso que eu contei para você. Você vindo sozinho no sentido e uma galera em massa vindo no sentido oposto. Observem essa imagem. Existem tipos de transportes que ocorrem livremente pela membrana, como por exemplo esse aqui, ó, onde água e gases passam livremente pela membrana. Não gasta energia, é um tipo de transporte passivo. Aqui tem outro tipo de transporte passivo, onde ocorre dessa vez por intermédio de uma proteína. Como a molécula é muito grande, não consegue passar pela membrana, mas passa por dentro de uma proteína. Só que aqui tem ATP, aqui tem gasto de energia. Quando você consegue identificar o ATP, pode ter certeza que esse é um tipo de transporte ativo. Tem ATP? É ativo. Não tem ATP? É um transporte passivo. Com ATP, gasto de energia. Sem ATP, sem gasto de energia. O transporte passivo ele é dividido em três: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Vamos falar primeiro da difusão simples. Eu vou dar a definição de difusão simples e você não vai entender o que é. E eu vou dar um exemplo e você mais nunca vai esquecer o que é difusão simples. É a passagem de partículas de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Olha nesse esquema aqui. Aqui tem um monte de partículas que está concentrada e ela vai passar desse mais concentrado para um meio menos concentrado. Entendeu? Não? Eu já sabia que você não ia entender. Vamos para o exemplo agora. Não existe exemplo melhor para entender difusão simples do que o peido. Isso mesmo, o peido. As partículas do peido passam do meio mais concentrado, que é o orifício bufante do cara, para o menos concentrado, que é o ambiente. Olha como ficou fácil. Imagina só, o camarada peidou, a caatinga está saindo do meio mais concentrado, que é dentro do orifício dele, para o menos concentrado, que é o ambiente. Isso é difusão. Você não vai esquecer mais o que é difusão. Aí, professor, não gostei desse exemplo não, peido é muito nojento. Eu vou dar outro exemplo para você. Imagine só um frasquinho de perfume. Eu quero que vocês respondam aí na sua casa. Você concorda que dentro está mais concentrado do que fora? Lógico, as partículas de perfume estão todas aqui dentro do frasquinho. Mas no momento que eu abro o frasquinho de perfume, essas partículas vão passar de onde está mais concentrado, que é dentro, para o menos concentrado, que é o ambiente. É por isso que quando alguém na sua casa passa perfume, abre o frasquinho de perfume, essas partículas começam a se espalhar. E de repente você que está longe começa a sentir o cheiro desse perfume. A mesma coisa ocorre com o peido. O camarada solta uma bufa e de repente incensa a casa toda. Isso é difusão. E o que seria difusão facilitada? É a mesma coisa da difusão simples. As partículas se movimentam de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Professor,
professor, e por que tem o nome facilitada? Facilitada porque tem agora uma proteína que facilita o transporte. Geralmente isso ocorre com partículas maiores. A difusão simples são partículas bem menores que conseguem passar livremente pela membrana, como por exemplo água e gases. Partículas maiores como proteínas, aminoácidos, elas precisam de uma ajudinha de uma proteína de membrana. A proteína ela pega a molécula e coloca para o outro lado da célula. Olha só, aqui temos o exemplo de proteínas canais. Por quê? Porque formam canais. Olha, os canaizinhos aqui. E aqui são proteínas transportadoras. Por quê? Porque elas fazem o transporte. Osmose nada mais é do que a passagem de líquidos de um meio que está menos concentrado para o mais concentrado. Ela é o oposto da difusão. Veja que na difusão nós estamos falando de partículas que se movimentam, sempre do mais para o menos. Na osmose é o contrário. Não são as partículas que se movimentam, a água que se movimenta. É do menos para o mais. E o que seria o transporte ativo? Você já sabe que o transporte ativo gasta energia. Eu vou contra o gradiente de concentração. O maior exemplo que cai em todas as provas de vestibular é a bomba de sódio e potássio. Eu gasto energia para que ocorra esses tipos de transporte de sódio e potássio ou para dentro ou para fora das nossas células. As células elas podem ficar túrgidas, ou seja, aumentar o volume das suas células. Isso nós chamamos de turgidez ou turgescência. As células elas podem perder o líquido que está dentro da célula. Nesse caso nós vamos chamar de plasmólise. É quando a célula perde água. E a célula ela pode voltar a recuperar essa água que perdeu. Nós chamamos isso de deplasmólise. Mas também a célula ela pode se romper. Isso nós chamamos de plasmoptise. Se eu pego uma célula e coloco dentro de uma solução, a célula ela pode se comportar de algumas formas. Quando as concentrações são iguais, o volume da célula não se altera. Nós chamamos isso de isotônico. Imagine nesse segundo caso, eu pego uma solução muito concentrada. Eu pego água, acrescento um monte de sal até saturar. E coloco uma célula dentro. O que é que vai acontecer? Quando o meio está muito concentrado, lembra da definição de osmose, que ela vai do menos concentrado, que é dentro da célula, para o mais concentrado, que é fora da célula. Então isso vai fazer com que a célula murche, a famosa plasmólise. Aqui temos uma solução hipotônica, que é pouco concentrada. Vamos ver como é que uma célula se comporta aqui. O que é que vai acontecer? O líquido vai agora se movimentar para dentro da célula. Vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então a água ela tende a entrar. Veja que na solução hipotônica o líquido entra dentro da célula. Numa solução hipertônica o líquido sai da célula. Quando sai da célula, a célula murcha, plasmólise. Quando entra dentro da célula, a célula fica túrgida, fica cheinha. E se entrar demais, pode acontecer isso aqui, ó. A lise. Lise quer dizer quebra, o rompimento celular. O que seria fagocitar? Fagocitar é a mesma coisa de englobar, engolir. Fago vem de comer. Pinocitose, pino vem de líquido, gotículas. Fagocitose lembra de uma pessoa adulta, consegue comer comidas sólidas. Pinocitose lembra de uma criancinha, não consegue comer comidas sólidas, tem que comer comidas pastosas, líquidas. Olha só para essa imagem aqui, olha. Aqui tem uma célula que está englobando uma partícula sólida. Ela, literalmente, ela dá um abraço nessa partícula. Ela utiliza pseudópodes. Lembra o que é pseudópodes? São os falsos pés. Então ela faz essas invaginações da membrana plasmática, agarra essa partícula aqui, depois essa partícula vai para uma estruturazinha que é como se fosse o estômago da célula, chamada de fagossomo, faz a digestão e depois ela libera o que não serve mais para a célula. Já a pinocitose é o englobamento de líquidos, de gotículas pela célula. Vai para uma regiãozinha que é como se fosse o estômago da célula, chamada de pinossomo, e depois a célula ela vai fazer a excreção, vai liberar o que não presta mais para ela. Já nessa outra imagem nós temos uma coisa chamada de plasmocitose. O que é isso? Plasmocitose é simplesmente o processo de defecação celular, onde a célula joga para fora o que não presta mais para ela. Existe uma coisinha chamada desmossomos e interdigitações que tem na membrana plasmática. Nada mais é do que comunicações de uma célula com a outra. E uma coisinha chamada microvilosidade é uma das especializações que ocorrem nas células do intestino.
Então galera, se você gostou dessa aula, se ela te ajudou de alguma forma, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo e dá um like para você ficar acompanhando. Toda vez que eu fizer um vídeo, você vai ser notificado através do seu e-mail. No mais, um abraço, valeu!